Olá, sejam bem-vindos ao Aula em Casa. Vamos para mais uma aula do primeiro ano de matemática com a professora Ana Cláudia Guedes. Vamos ver o nosso assunto? Vocês viram que o nosso assunto hoje é sobre o quê? Sobre os números. Novamente, né, que é matemática, mas nós vamos contar os números hoje de uma forma um pouquinho diferente, não numa sequência. Vamos lá na nossa hora de estudar? E como eu disse, nossa aula hoje é sobre os números. Lembram-se que a gente contou dos números de 1 a 100, nós aprendemos? Primeiro foi de 1 a 50, depois de 1 a 100. Só que nós podemos contar também de formas diferentes. Nós podemos contar de 5 em 5, de 2 em 2. Vamos aprender? Vamos contar de 5 em 5 primeiro? Contar de 5 em 5, nós vamos pular 4 números. Pulamos o 1, 2, 3, 4 e falamos o 5. Pulamos o 6, 7, 8, 9 e falamos o 10. Vamos contar? Vamos lá ver mais imagens para vocês perceberem. Olha aí esse número, 35. Eu tenho o quê? 35 macaquinhos. Vamos contar de 5 em 5 até 35? Bora lá. 5, olha aí, 5 macaquinhos. 5, 10, 15... 20, 25, 30, 35. Eu contei de 5 em 5 até 35. Foi bem mais rápido, não foi? Do que contar 1, 2, 3, 4 em sequência? Nós contamos de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35. E podemos continuar, mas hoje a gente vai contar até 35. Vamos contar agora de 2 em 2. Olha essa quantidade. Temos 42. Estão vendo o número aí? 4 e o 2 é o 42. Vamos contar de 2 em 2? Vamos aprender? Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Chegamos à nossa quantidade de 42. Foi bem rapidinho, né? Porque de 2 em 2 a gente pula um número. A gente pula o número 1 e fala o número 2. Pula o número 3 e fala o número 4. Então fica bem mais rápido a contagem pulando os números de 2 em 2. Nós já contamos de 5 em 5. Agora nós vamos contar de 5 em 5 novamente. Bora lá? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Olha lá, chegamos no 60 muito rápido, não foi? Por quê? Porque contamos de 5 em 5. É bem mais rápido. Agora, mais rápido ainda, nós vamos contar de 10 em 10. Olha aí, eu tenho agora essa quantidade. Eu tenho quanto? Tenho 100. Lembram-se do 100? O número 1, o 0 e o 0? Tenho 100 animaizinhos. Vamos contar de 10 em 10 que vocês vão ver que é rápido. Bora lá, tentem contar comigo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100. Foi rápido contar, não foi? Isso aí é contar de 10 em 10. Quando eu conto de 10 em 10, eu já pulo 9 números. Eu pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Aí eu falo 10. Eu pulei 9 números. É bem rapidinho, né? Agora nós vamos ver isso lá na lousa para a gente riscar. Bora lá? Leitura de números relacionando a quantidade. Lembram-se que eu falei, ó, 35 macaquinhos. Olha aqui, eu tenho 35 macaquinhos, o número 35, ó, 3 e o 5. Lembram-se como foi que eu contei o número 35? Eu contei como? Eu contei de 5 em 5. Lembram-se como foi? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vamos riscar aqui para a gente ver? Aqui, ó, tenho 5 macaquinhos, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Vocês viram que ao contar de 5 em 5, os números terminam sempre em 5 e no 0. No 5 e no 0. Agora vamos ver de 2 em 2? Vamos lá. O número 42, ó. O 4 e o 2. Nós contamos o 42 de 2 em 2. Vamos contar, ó. Faço 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Olha o número 30 aí, o 3 e o 0. 32, 34, 36, 38, 40 e o 42. Olha aqui o 42. Eu contei de 2 em 2. Bem mais rápido contar desse jeito, não é? Por quê? Porque eu sempre pulo um número. É a contagem de 2 em 2. Contamos de 5 em 5. Agora vamos contar de 5 em 5 novamente para ficar bem guardadinho na cabecinha de vocês. Vamos lá. O número 60. Contem comigo. De 5 em 5. Tentem contar. Aí, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e o 60. Bem mais rápido, não é? Agora nós vamos contar de 10 em 10. Que eu tenho a quantidade de quê? De 100. Vocês vão ver como é rápido. Ó, 10, 20, 30, 40, 50. Olha aí, eu já estou na metade, no 50. 60, 70, 80, 90, 100. Olha que rapidez, né? Quando eu conto de 10 em 10, é bem rápido. Eu chego no 100 rapidinho. Mas para isso eu tenho que quê? Eu tenho que conhecer os números, né? Para eu poder contar de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. Também conhecer a posição dos números. Isso tudo aí a gente já estudou, não foi?
os números de 1 a 100, a posição dos números, a sequência. Para a gente contar em sequência, a gente tem que saber os números. Vamos ver uma sequenciazinha aqui dos números. Sequência numérica é uma forma de organizar os números. Olha aqui, essa galinha bonitinha, o que ela está fazendo? Ela está no ninho dela. Ó. Eu tenho uma galinha que está no ninho, né? Essa galinha está chocando o quê? Uns ovinhos, os pintinhos. Bora contar quantos ovos tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela chocou 10 ovinhos. E aí, o que aconteceu? Nasceram 10 pintinhos. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 pintinhos. E se eu tiver 10 galinhas chocando pintinhos? Olha só a quantidade que vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 galinhas chocando 10 ninhos. Nossa! Cada ninho nasceu 10 pintinhos. Tá vendo? Se a gente fosse contar de um por um, ia demorar mais. Mas vamos fazer a contagem de 10 em 10? Olha aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 pintinhos. Eu contei de 10 em 10. Foi bem mais rápido do que contar 1, 2, 3, 4, né? Porque se eu sei que tem 10 pintinhos em um ninho e eu tenho 10 ninhos, então eu conto já de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Mas eu contei até 100, mas eu posso contar muito mais, porque eu já disse que o quê? Os números, eles não têm fim, eles são infinitos e são muito necessários na nossa vida, para a gente saber a posição das coisas, a quantidade, tudo isso leva número. Vamos ver mais um assuntozinho aqui, ó. Organização da sequência numérica com números fora de ordem. Isso aí é a posição dos números. Olha lá, na escola houve um campeonato de embaixadinhas e registramos as embaixadinhas de cada participante. Vamos ver quantas embaixadinhas cada criança que participou fez? Mas antes da gente contar quantas embaixadinhas cada criança fez, a gente tem que saber o quê? O que é embaixadinha? Vocês sabem o que é embaixadinha? Sabem, né? A bola que a gente pega aqui no pé e fica fazendo com o pezinho, jogando a bola com o pé, né? As embaixadinhas que os jogadores fazem. Vocês fazem na casa de vocês também, não fazem? Quem gosta de fazer embaixadinha? Vamos ver aqui as crianças, quem fez mais embaixadinha, quem fez menos. Isso aí é o que? A posição dos números. Se a gente não conhecer os números, a gente não vai saber quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Bora lá ver. João, olha aqui, ó. Esse aqui é o João. O João. Esse aqui é o Léo. Essa aqui é a Ana. O Júlio e o Pedro. O João fez 30 embaixadinhas. Olha aqui, o 3 e o 0. O Léo fez 12 embaixadinhas. A Ana, 25 embaixadinhas.
O Júlio fez 10 embaixadinhas. E o Pedro fez 35 embaixadinhas. Vamos colocar aí esses números em ordem? Vamos começar do menor. Qual é o número menor? Quem foi que fez menos embaixadinha? O Júlio. Olha aqui, ó. O Júlio fez 10 embaixadinhas. Aqui, ó. Número 10. Depois do 10, procurem aí. Quem fez depois, que veio depois do Júlio, fez embaixadinhas? O número 12. Aqui, ó. O Léo, ele fez 12 embaixadinhas. E depois do 12, veio o 35? O Pedro? Não, vem a Ana. Olha aqui, ó. A Ana fez 25 embaixadinhas. E depois do 25? O João fez 30 embaixadinhas. E o Pedro fez 35 embaixadinhas. Vocês viram que eu organizei os números? Olha aqui, ó. Eles estavam aqui, ó, embaralhados. O 30 aqui, o 12, o 25, o 10 e o 35. Eu arrumei eles numa sequência do menor para o maior. 10, 12, 25, 30, 35. Eu usei a contagem também de 5 em 5. Posso contar o 10 de 2 em 2, o 12 de 2 em 2, o 25 de 5 em 5. E conhecer os números. Eu tenho que o quê? Conhecer os números para contar, para saber qual o número que eu coloco primeiro, qual o número que eu coloco depois. E isso eu tenho que conhecer, contar. Brinquem, contem, que vocês vão aprender muito. E aí, quem é que faz um caminho para a escola? Quando a gente vai para a escola, que saudade da escola, né? Quando a gente sai de casa, a gente pode contar também. A gente pode ir vendo as coisas que tem no caminho de casa para a escola, num passeio da nossa casa para a casa da vovó. Nós podemos contar, mas hoje nós vamos contar um caminhozinho de casa para a escola. Quem vai de carro, conta de carro. Quem vai andando, conta andando. Né? Mas a nossa contagem agora vai ser bem divertida. Vamos lá, contar. Olha aí, ó. O carro está na frente da casa. Está naquele horário de sair para a escola. Estão vendo os números aí numa reta? O reto é o quê? É tipo uma régua. É reto. Né? Ele começa o quê? Do 1. Aí ele vai passar pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7, pelo 8, pelo 9 e vai chegar lá no 10. Preste atenção. Depois a gente vai ver de quantos números ele pulou. Olha, ele começou no 1, chegou no 10. Aí do 10 ele vai chegar lá no 20. Ele deu uma parada no 20. Né? Passou pelo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Do 20 ele passou lá para o 30. Olha aí, no 3 e o 0. Do 30, ele andou mais um pouquinho, chegou lá no 40. Aí ele não chegou onde ele queria. Vamos continuar. Do 40 ele foi para o 50. Ainda não está onde ele quer chegar. Do 50 ele foi para o 60. Do 60 ele pulou para o 70. Do 70 ele pulou para o 80. Do 80 ele pulou para o 90. E do 90 ele pulou para o 100. E chegou onde ele queria, ele chegou na escola. Aí sai do carro, entra na escola, aquela felicidade, aquela alegria. Vocês viram o quê? O que aconteceu aí nesses números? Nós contamos o quê? De 10 em 10. O carro ele foi parando de quê? De 10 em 10 no caminho da casa para a escola. Em muitas outras situações a gente também pode contar.
gente pode contar as árvores, a gente pode contar os animais que a gente vê na rua quando a gente vai pelo caminho, as casas, os números. Por isso que a importância dos números. Eu acho que nessas aulas todas vocês já aprenderam. Mas para ver se vocês aprenderam mesmo, vamos fazer um exercíciozinho? Vamos para o nosso exercitando? Observe a imagem. 1. Que número está faltando na sequência numérica? Olha aí, o ursinho quer chegar lá no pote de mel, mas tem um número faltando. Prestem atenção qual é. Olha o número 2. Observe as imagens. Qual o número que representa a quantidade de borboletas? Prestem atenção. Elas estão de 5 em 5. Contem a quantidade toda. Qual o número que representa a quantidade de borboletas? Contem aí, vejam qual é o número que está faltando na sequência numérica do ursinho para chegar ao pote de mel e a quantidade de borboletas. Elas estão de 5 em 5. Contem, façam um desenho aí no caderninho. Voltamos já já com as respostas.
Desenharam aí no caderninho? Fizeram a quantidade? Tá fácil, né? Porque vocês já são experts nos números, já são bem sabidos, já sabem contar. Hoje nós aprendemos a contar, foi fácil. Vamos ver a resposta? Observe a imagem. Que número está faltando na sequência numérica? Letra A, o número 5. B, o número 7. Ou C, o número 9. Vamos ver? Olha aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, quem que está faltando? O número 7. Olha aqui. Está faltando o número 7. Vai fazer com outra cor para vocês verem. Aqui, ó. O 7 está faltando. Né? Então, é a letra B, número 7. E a quantidade de borboletas? Observe as imagens. Qual o número que representa a quantidade de borboletas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui eu tenho 5 borboletas. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Olha aqui, eu fiz uma contagem de 5 em 5. Eu tenho o quê? No total, 25 borboletas. Então, é a letra D. 25 borboletas. Acertaram? Foi muito fácil, não foi? Já aprenderam a contar de 5 em 5? Se eu tenho 5 grupinhos de 5 borboletas, eu conto 5, 10, 15, 20, 25. Cheguei no 25. Posso contar vários outros números, né? E quem não aprendeu, quem não acertou, não tem problema. Porque nós vamos rever o nosso assunto aonde? No resumo do conteúdo. Vamos lá. E aí, vamos rever nossa aula, nosso assunto, nossos números. Como a gente já viu a aula, que agora é o resumo, contem comigo. Bora contar junto? Vamos contar de 5 em 5, de 2 em 2 e de 10 em 10. Quero escutar vocês. Bora lá. Leitura de números relacionando-os à quantidade. Lembram-se da quantidade de macaquinhos? Tem o quê? 35 macaquinhos. Como é que eu vou contar? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Contei de 5 em 5. E as zebrinhas? Vamos contar as zebrinhas? Contamos de quê? 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bora lá que eu não estou escutando vocês. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 e 42. Fiz a contagem de 5 em 5 e de 2 em 2. Olha aqui o número 60. Nós vamos contá-los novamente de 5 em 5 até 60. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
60. Prestem atenção que os números de 5 em 5 terminam em 5 e em 0. Olha aqui, ó, todos terminam em 5, aqui, ó, tudo em 0. 5 e o 0. E agora os hipopótamos. Temos 100 hipopótamos. Nós vamos contar o quê? De 10 em 10. Olha a quantidade aí, ó, 100 hipopótamos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Olha aí que rápido que foi, né? É tão rápido contar de 5 em 5, de 10 em 10. Quando vocês voltarem para a escola, disser, professora, façam aí de 10 em 10 até 100. Vai ser rapidinho, não vai ficar cansativo não. E você diz, eu sei, professora. Aí vai lá, faz os números no seu caderninho, treina em casa, tá bom? Vamos ver lá a sequência. Sequência numérica é uma forma de organizar os números. Lembrem-se sempre. Olha aí, eu tenho uma galinha no ninho, né? Ela chocou 10 ovinhos. E aí, o que aconteceu? Nasceram 10 pintinhos. Desses 10 pintinhos, eles já cresceram e se transformaram em 10 galinhas, que foram chocar 10 ninhos. E cada galinha chocou 10 pintinhos. E aí, ela chocando cada ninho 10 pintinhos, eu faço o quê? A contagem de 10 em 10. Eu tenho 10 ninhos com 10. Ó, todos têm 10. Então, eu vou contar o quê? 10. Começo pelo 10. Vou falar o quê? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Olha como foi rápido chegar no 100. Tão rápido contar desse jeito, né? Não fica aquela coisa cansativa de 1, 2, 3. É rapidinho. Então, treinem aí. Contem de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10. Podemos também contar de outras maneiras, de outras formas. Inventem aí na casa de vocês a forma que vocês querem contar para aprenderem os números mais divertidamente, brincando. Bora lá, organizar a sequência numérica com os números fora de ordem. Lembram-se das crianças que jogaram embaixadinha? Lembram-se que eu já expliquei o que é embaixadinha, não já? E na escola teve um campeonato de embaixadinhas e registramos as embaixadinhas de cada participante. Vamos ver quantas embaixadinhas cada criança que participou fez. Olhem aí, o João, o Léo, a Ana, o Júlio e o Pedro. A embaixadinha é o quê? Pegar a bola e colocar no pé, né? E brincar com ela. O João fez 30 embaixadinhas. Aqui, ó, o 3 e o 0. O Léo, 12. A Ana, 25. O Júlio, 10. E o Pedro, 35. Esses números estão fora de ordem. Quem foi que fez menos embaixadinha? O Léo, com 10, ó. Depois, o Júlio com 10. Depois veio o Léo com 12. A Ana com 25, o João com 30 e o Pedro com 35. Isso aí é a ordem dos números. Para isso a gente precisa conhecer os números, que a gente contou de 2 em 2, de 5 em 5. Agora a gente vai ver novamente o carro para matar a saudade da nossa saída de casa para a escola.
Vamos lá ver o carro andando de casa para a escola? Vamos lá. Ele começou no 1, depois ele parou no 10, depois no 20, no 30, depois ele seguiu mais um pouquinho, foi para o 40, depois chegou no 50, no 60, no 70, andou mais um pouquinho, no 80, no 90 e no 100. Fez uma contagem de quê? De 10 em 10. Viram que é bem fácil contar? Contem, brinquem. Não esqueçam que a aula terminou aqui, mas continua aí. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima aula.